O Palmeiras pode perder um dos seus principais nomes por divergências, ou seja, problemas com Abel. Embora esteja na final do Paulistão, o Verdão não vive o seu melhor momento. A equipe tem sido muito criticada, principalmente após a derrota para o Corinthians do Allianz Parque. Muitos torcedores entendem que Abel Ferreira não vem conseguindo fazer o time jogar e depende muito da individualidade de Estevão. Todavia, não são apenas os torcedores que estão insatisfeitos com o técnico português. Foi revelado que um dos grandes nomes do time alviverde está insatisfeito com a postura do técnico e deseja deixar a equipe. Trata-se do atacante Felipe Anderson. A UOL destaca que o atleta está insatisfeito por não ter ido para a Juventus e sente-se frustrado pela maneira que vem sendo utilizado no plantel. Felipe entende que vem sendo utilizado de maneira muito defensiva, algo que não é seu ponto forte. Além disso, é ressaltado que o atacante sequer conseguiu conversar com Abel sobre o tema. O técnico português, segundo a fonte, não está aberto a diálogo, o que irritou ainda mais o jogador. Em virtude disso, Felipe Anderson quer deixar o Palmeiras o quanto antes, segundo essa fonte, e conforme repercutido, está entre aspas forçando saída. O atleta ainda não conseguiu render o esperado com a camisa da equipe alviverde. O Verdão tentará reverter o placar de 1-0 na Neoquímica para se juntar ao Flamengo e ao Internacional, campeões estaduais, como uma equipe vencedora nesse começo de temporada. O goleiro Lunin entra no radar de time da Premier League que quer tirá-lo do Real Madrid. O goleiro vem perdendo espaço cada vez mais à medida que Courtois cresce e retorna. O ucraniano fez uma ótima campanha no último ano, mas acabou retornando para o quadro de arqueiro reserva do time merengue em 25. Diante disso, o nome do defensor passou a figurar na lista de alvos de vários times do continente europeu. A sua permanência em Madrid ainda é um mistério e várias potências querem contratá-lo na próxima janela. Dentre os principais interessados, como foi divulgado pelo portal web Chiringuito, o Manchester United tem o nome de Lunin na sua lista de alvos. A equipe vem sondando o status do defensor no plantel merengue e espera poder anunciá-lo em breve. Os Red Devils não estão contentes com Onana e buscam a chegada de alguém para assumir a sua posição na meta do gigante inglês. No momento, o nome do ucraniano aparece como o principal alvo da equipe. Além disso, a fonte indica que eles estão dispostos a pagar uma quantia milionária para concluir a transação. A direção do Manchester United está disposta a pagar algo em torno de 40 milhões de euros para conseguir sacramentar esse negócio. Nesse momento, o negócio ainda está em estágio bastante inicial e só deve ter avanço com o término das competições europeias. O arqueiro ainda possui contrato com o clube espanhol até junho de 2030 e não aparenta estar insatisfeito com sua situação. Emprestado pelo Manchester United, Jadon Sancho pode dar grande prejuízo ao Chelsea. O Sancho não brilhou no United e foi emprestado ao Chelsea para o início da temporada. Em Stamford Bridge, o inglês também não teve flashbacks de seus tempos no Borussia Dortmund. Uma das figuras lendárias do clube teceu fortes críticas ao desempenho do atacante há algumas semanas, mas os comentários não serviram como combustível esperado ao jogador. Diante de um cenário estéril em termos de qualidade técnica, o The Paper Sports informou que Enzo Maresca não pensa em manter o camisa 19 para a próxima temporada. Entretanto, se desfazer de Sancho não será uma tarefa muito tranquila por parte da equipe do técnico italiano, em função de uma cláusula estabelecida no contrato entre os rivais. No contrato firmado entre United e Chelsea, foi estabelecida uma obrigação de compra no fim do empréstimo. Por outro lado, uma outra cláusula também foi posta. Para não ter que arcar com os custos de uma transferência definitiva por Sancho, os Blues terão que pagar uma taxa significativa para se livrar do jogador antes do fim desse empréstimo. Em um acordo que deu vantagem financeira aos Red Devils por todos os lados, o atacante ofereceu a Maresca 2 gols e 6 assistências em 29 jogos disputados. Jadon Sancho, vale lembrar, estava começando bem pelo Chelsea e mesmo assim vem jogado mais no Chelsea do que necessariamente no Manchester United, que o cara já estava em má fase e no Manchester United é muito difícil que o jogador não fique encarando essa má fase. O Liverpool tá dando sopa, ainda não renovou com Van Dijk e zagueiro pode fechar com outro clube europeu. Os Reds ainda trabalham nos bastidores, mas ainda não definiram a situação do futuro de Van Dijk. Inclusive, esse estaria na mira do PSG. Recentemente ele foi visto conversando com o diretor esportivo do clube francês Luis Campos e o presidente do clube Nasser Al-Khelaifi em Anfield. Agora o portal El Nacional trouxe uma informação de última hora sobre o futuro do jogador. Segundo fontes próximas ao zagueiro holandês de 33 anos, as negociações entre Paris Saint-Germain e o staff do atleta estão avançadas por uma transferência. Ainda segundo a fonte, os dirigentes do clube francês estariam dispostos a oferecer ao jogador um contrato lucrativo e um projeto bastante ambicioso, o que teria deixado o jogador atraído. Vale lembrar que Virgil van Dijk tem contrato com o clube até
o meio desse ano. Na equipe inglesa desde 2018, o jogador tem sido uma peça importante no sistema defensivo, mas algumas lesões o atrapalharam. Resta saber se a diretoria do Liverpool ainda vai convencer por uma renovação de contrato ou se ele realmente está disposto a mudar de ares. Será muito interessante acompanhar as notícias nesses próximos meses sobre Van Dijk. Lembrando que o zagueiro holandês está muito perto de, como capitão, levantar um título, só que dessa vez de Premier League, já que o Liverpool está bem próximo de garantir o seu troféu inglês, apesar de já eliminado competições como a Champions League. Julián Álvares pode trocar o Atlético de Madrid pelo Real com uma condição. O Real parece ter entrado na corrida pela contratação de Julián, considerado um dos principais destaques do futebol europeu nessa temporada. Atualmente, o ex-jogador do City defende as cores do rival Atlético. Conforme publicado no El Gol Digital e repercutido no Fichajes também, o campeão da Copa de 22 é visto por Florentino como o nome ideal para substituir o Vinícius Júnior em caso de venda para o futebol saudita na próxima janela. Álvares inclusive parece não descartar a mudança de ares. Ainda de acordo com a publicação, o argentino, que assinou até o meio de 2030, pode deixar o clube comandado por Diego Simeone caso nenhum título importante seja conquistado. Na visão do Real Madrid, em caso de saída de Vini, Álvares seria o nome ideal para atuar ao lado de Mbappé e Rodrigo no ataque. Apesar de ser um atacante do estilo goleador, o argentino tem mobilidade e inteligência tática, o que agrada ao que o clube merengue procura. Desde que chegou ao futebol espanhol, o atacante já soma 23 gols e 5 assistências fornecidas em 44 jogos que atuou. Na temporada passada, ainda com as cores do City, foram 19 gols e 13 assistências em 54 partidas. No entanto, o Real Madrid não é o único interessado na contratação. Como eu trouxe inclusive no vídeo de ontem, a imprensa local afirmou que o Liverpool se prepara para abrir os cofres nessa próxima janela, e tem um jogador como um dos alvos. Xavi Simons e Bastoni também estão no radar. Mas enquanto isso, Álvares segue no Atlético de Madrid, que viu a temporada se complicar nos últimos dias. Além da eliminação na Champions, o time da capital ainda se distanciou do título de La Liga após perder em casa para o Barcelona. E falando em Atlético de Madrid, a equipe ataca, só que agora, ao invés de ter um nome especulado para sair, pode vir um outro nome por aí. Griezmann e Julián Álvares estão sendo especulados fora da equipe de Madrid, e um dos nomes que tem sido ligado ao clube espanhol é o atacante Darwin Núñez, ele mesmo do Liverpool. De acordo com informações do jornalista Ben Jacobs do portal Give Me Sport, o clube de Madrid está considerando uma oferta entre 35 e 40 milhões de euros, que pode chegar até 250 milhões de reais pelo jogador. O Darwin vem sofrendo altos e baixos na equipe comandada pelo técnico Arne Slot e já quase deixou o clube no começo do ano. Ele foi alvo do Al Nassr, segundo Fabrício Romano. A transferência não aconteceu, pois o Liverpool desistiu. Por isso, o clube árabe acertou a chegada de John Duran, que estava no Aston Villa e tem se destacado por lá. Agora resta saber se a diretoria realmente vai aceitar esse valor do Atlético de Madrid pelo atacante uruguaio, o Darwin. A imprensa europeia trouxe a informação de que o clube inglês estaria disposto a liberá-lo nesse meio de ano. O jogador está no clube desde a temporada 22-23 e nessa temporada, atuando em 40 partidas pelo time inglês, fez apenas 7 gols marcados e 5 assistências. Eu falo apenas porque para o nível de um atacante, geralmente a gente espera um pouco mais. Talvez no futebol espanhol, o Darwin se adapte melhor ao estilo de jogo de La Liga e consiga talvez recuperar o mesmo futebol dos tempos de Benfica. Liverpool surpreende e inicia contatos para assinar com o grande jogador do Flamengo. Os Reds parecem estar dispostos a assinar com o atleta Wesley, considerado um dos grandes destaques da equipe comandada por Filipe Luís. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do All Sport, o defensor Wesley já era observado pelo clube de Anfield. Agora, um ano depois, a equipe teria iniciado as abordagens pelo jogador, com o intuito de avaliar uma proposta para a próxima janela. O interesse seria em contar com Wesley após a disputa do Super Mundial, que acontecerá no meio desse ano. Caso se concretize, o brasileiro poderia chegar ao futebol inglês para substituir o Trent Alexander-Arnold, que caminha para assinar com o Real Madrid. No entanto, Wesley também aparece no radar de outros gigantes da Europa, o que pode dificultar a vida do Liverpool. Recentemente, clubes como Barça e Real demonstraram interesse, mas ainda sem proposta inicial ao Flamengo. Na Inglaterra, o Manchester United também aparece de olho, assim como foi o Tottenham. Muito se fala também sobre a eventual proposta do futebol saudita, que gira na casa dos 38 milhões de euros, porém até o momento ainda não há nada de concreto por aqui. Enquanto isso, o Wesley segue totalmente focado no Flamengo, que faz um grande início de temporada. Em 2025, o lateral direito de 21 anos já foi campeão de
Supercopa do Brasil, claro, e também o Campeonato Carioca. O contrato de Wesley com o clube carioca se encerra apenas no ano de 2028. Lucas Paquetá está em julgamento. Nessa última segunda-feira, 17, começou o julgamento para definir a situação do ex-jogador do Flamengo. As informações trazidas pelo The Guardian são de que o processo deve durar até 3 semanas. O grande problema é que Paquetá pode ser julgado e banido do futebol para sempre. Esse é um pedido da FA. A organização quer o banimento do atleta brasileiro. Segundo o que foi apontado pela FA, ele procurou influenciar diretamente essas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com um propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com elas. Havia sido veiculado inicialmente que o Flamengo tinha interesse em contratar o Paquetá e repatriar, trazendo de volta ao Brasil, mas devido à situação, a negociação acabou melando. Vale lembrar, claro, que se Paquetá minimamente conseguir ao menos escapar dessa situação, já será uma grande vitória para sua carreira, que pode estar no abismo completo. O Bellingham você já conhece, convenhamos que o Bellingham é um dos principais jogadores do planeta na sua posição, provavelmente é o melhor disparado. E bem, tem um atleta muito similar ao Bellingham que se chama Job e é realmente o irmão dele. O atleta está na mira de outros clubes e tem se destacado como nunca com características semelhantes à de seu irmão. E uma das equipes que vem ficado de olho é o Chelsea, que tem focado em um estilo de contratações baseado na aquisição de jovens atletas que podem evoluir sob o comando do técnico Enzo Maresca. E um dos atletas que entrou recentemente na mira é o Job, o meio-campista do Sunderland e irmão do astro do Real, tem impressionado na Championship nessa temporada, chamando a atenção de Maresca. Contudo, o portal Football Insider informou que o Sunderland pode considerar ofertas de 20 milhões de libras para negociar o Job caso o clube não consiga o acesso à Premier League nessa campanha. Essa situação pode representar uma boa oportunidade para o Chelsea. Atualmente o Sunderland ocupa a 4ª colocação na 2ª divisão, o que o colocaria nos playoffs de acesso do campeonato inglês. Com isso a vaga não está garantida, o que mantém a incerteza sobre o futuro e fez os Blues aguardarem um desfecho da temporada pelo jogador. Job Bellingham tem ganhado cada vez mais destaque no futebol inglês. Além do Chelsea, Crystal Palace e Tottenham também demonstraram interesse na contratação do jovem de 19 anos, mas até o momento não houve avanços significativos nas negociações. Outro clube que monitora o atleta é o Borussia Dortmund. A equipe alemã tenta repetir o feito de quando contratou Jude, acompanhando de perto o desenvolvimento e podendo apresentar a Job um plano de carreira semelhante ao que foi oferecido ao irmão dele, agora craque do Real Madrid. Job Bellingham tem contrato com o Sunderland até junho de 2028. Defendendo a seleção da Inglaterra Sub-21, o meio-campista faz uma boa temporada, sendo um dos grandes protagonistas do time na Championship, com 4 gols e 3 assistências em 34 partidas disputadas. Se você achou números poucos, é porque o Job ele é volante e não um atacante. Isso diz já muita coisa. O Real Madrid não está satisfeito com o atual momento de Vinícius Júnior. Dentro de campo não há dúvidas sobre a qualidade do brasileiro. O grande problema está fora dele, afirmando o jornalista Marçal Lorente. Na Espanha todos acreditam que a paciência do Real com Vinícius acabou. Inclusive, segundo informações do portal Sport, até mesmo jogadores merengues não apoiam mais o atleta. O entendimento é que o brasileiro perdeu o vestiário e que Ancelotti é o único que o apoia nesse momento. Para Marçal, no entanto, até mesmo Ancelotti já não confia nele. Nas suas palavras, o italiano está farto com o brasileiro, prejudicando o seu jogo e, acima de tudo, o elenco espanhol. Mas vale lembrar que essa notícia pode não passar simplesmente de um mero rumor, de uma tentativa de fazer tempestade num copo d'água. Segundo o Marçal Lorente, o comportamento incorrigível de Vinícius está afetando a imagem do clube Real Madrid e também seus diretores, com o Florentino Pérez no comando, dispostos a acabar com tudo isso. O futebol saudita está disposto a desembolsar até 350 milhões de euros para tirar o Vinícius do Real Madrid. Caso se concretize o acordo, seria a maior venda de toda a história do futebol europeu. Vinícius está ciente do interesse saudita, mas de momento o foco ainda é permanecer em Madrid. Na Espanha, a imprensa diz que o camisa 7 deseja ter uma valorização em salário diante de um novo vínculo à vista. Florentino Pérez está tomando conta de tudo. Ele sabe que a venda seria boa para o clube em todos os sentidos financeiros, mas está ciente de que se trata do melhor jogador do mundo via prêmio The Best. Mercado da bola mais do que concluído e eu agradeço você por ter chegado até o final com tantas informações e transferências sobre futebol. Deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nada que sai por aqui. Te vejo no próximo vídeo, valeu!